Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E como eu falei no último estudo, que esse seria um assunto sobre o grande trono branco, né? Sobre o julgamento. Nós tivemos falando sobre o milênio e entre outras coisas, e agora nós falaremos sobre o grande trono branco, que é o julgamento daqueles que ressuscitarão por últimos, né? Que se levantarão para o julgamento e para a condenação eterna. Então, meus irmãos, esses dias a gente ficou sem trazer conteúdo aqui sobre escatologia. Eu tive doente, eu adoeci, fiquei enfermo, mas já estou bem, graças a Deus. Já estou bem. Foi um pico de pressão alta e logo após ela caiu muito baixa. Eu fui parar no hospital. Pensei que ia, mas Deus ainda tem algo conosco, né? Aí fica com esse susto, o dever de a gente se cuidar mais, né? Mas aqui estamos de volta para podermos aprendermos da palavra de Deus. E quão bom é, né? Quão maravilhoso é estar na presença de Deus e poder desfrutar do seu espírito, da sua palavra, da sua presença, não tem preço, né? Valorizarmos a cada momento, né? Cada momento que passamos na presença de Deus é maravilhoso. Então eu gostaria de convidar você para nós fazermos uma oração, né? Para a gente iniciar e ler o texto. O texto que nós temos hoje para a gente meditar, que é Apocalipse 20, versículo 11 até o 15, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos dá a oportunidade de nós plantarmos a semente que nós quisermos. E porque o Senhor é justo, o Senhor também faz com que nós venhamos colher tudo aquilo que plantamos, segundo o que nós plantamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos. O Senhor tem nos feito entender que nada somos, nada podemos fazer sem o Senhor, sem a tua presença e sem a tua graça. Que neste momento, Senhor, o Senhor visite a cada irmão, a cada pessoa, a cada um daqueles, Pai amado, que nos acompanham, aqueles que estão chegando, que estão começando a seguir o nosso canal. Que o Senhor visite as suas casas, seus lares, as suas famílias. E que o Senhor, meu Pai, venha trazer no seu lar a paz, a alegria, a felicidade. Meu Deus, que o Senhor cura os doentes, levanta os caídos, alegra os que estão tristes, fortalece, Senhor amado, aqueles que estão fracos e levanta os que estão, meu Pai, prostrados. Então, meu Deus, eu te agradeço por esse momento. Pai amado, e continua a falar conosco, a revelar a tua palavra a nós. Obrigado, Deus, e continua conosco em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Quão maravilhoso é estarmos aqui. Quão maravilhoso é estarmos
na presença de Deus. Então nós podemos ver aqui, o tema está aqui. O grande trono branco. E eu quero falar para você que está entrando aqui, segue a gente. Temos os nossos cortes de chamados shorts também, de motivação, de palavra. Temos pregações aqui, você pode entrar, procurar, mensagens do dia. E esse estudo que nós estamos dando. Eu gostaria de pedir a sua moral, o seu gostei, né? Dá um joinha. Nos segue, tá bom? Siga-nos. Siga esse canal e ative as notificações, porque elas são muito importantes para que você receba o nosso conteúdo na hora que cair aqui no YouTube, tá bom? Então, nos ajude, tá? Dessa forma, nós estaremos... O YouTube ele vai entregar para mais pessoas o nosso conteúdo, entendendo que este conteúdo é relevante. Então, comente, tá? Compartilhe, e você estará nos ajudando a permanecer trazendo esse material, tá bom? Então, nós vamos para o texto, né? Então, capítulo 11, e o tema de hoje, como já falei, é o grande trono branco. Juízo, também conhecido por juízo final, né? Onde os mortos serão julgados. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos aquele que não foi escrito ou achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aí está, meus irmãos, um texto que, enquanto aqui estamos, podemos meditar, podemos pensar e entender que aquele momento não será fácil para quem estiver ali. Porque é um momento onde não caberá mais o arrependimento. Não haverá e não caberá também o reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, mas sim como juiz. Hoje, ele se propõe e se propôs desde o momento que ele começou a pregar o Evangelho como Salvador, ele se propôs como Salvador e advogado. A palavra de Deus diz, por meio de João, diz que ele é o nosso advogado. Diz: se nós pecarmos, diz que, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós hoje temos essa oportunidade, né, de viver e receber essa salvação. Porém, muitos não querem, não aceitam, acham que não precisam. E nós vemos aqui que
que todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Não foi segundo o amor, né, como muitos pregam hoje. O amor de Cristo hoje ainda há. Mas naquele dia haverá justiça. Como eu falei no princípio, o Senhor é bom porque nos dá a oportunidade de plantarmos o que nós quisermos, a semente que quisermos, os atos que quisermos. Porém, a Bíblia diz que, em Gálatas, que diz que de Deus ninguém se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, hoje nós plantamos o que nós queremos, mas haverá um momento em que nós colheremos também, porque ele é justo. Também colheremos o que nós plantarmos. Não adianta queremos plantar espinheiro e colher uma laranja, uma maçã. Não tem como. O que nós plantarmos, isso nós colheremos. Então hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A palavra, ela nos diz isso. Então, quando eu falei que ninguém vai agora, morrendo, vai para o inferno, que é a sepultura, que é um lugar onde quem morre com Cristo, o seu corpo estará ali, porém estará na sepultura, porém o seu espírito estará no terceiro céus. Porém, quem morre sem Cristo já começa a participar daquilo, um ensaio para aquilo que no juízo final acontecerá. Então, meus irmãos, e como eu posso dizer isso? Em Lucas conta uma história. Jesus conta uma história. Não é parábola, é uma história. De Lázaro e o rico. E Lázaro era uma pessoa que vivia à porta daquele rico, a mendigar, pedir as sobras da mesa daquele homem. Porém, aquele homem todos os dias estava esplendorosamente ali, se orgulhando do que era e do que tinha. A Bíblia relata que Lázaro morre e foi levado pelos anjos. Também o rico morre. E a Bíblia diz que ele não foi levado, mas ele se depara em um lugar, ele abre os olhos em um lugar em que o fogo estava atormentando ele, algo quente. E ele olha para o outro lado e vê Lázaro no seio de Abraão. E aquele rico diz: Pai Abraão, diga a Lázaro que molhe o seu dedo e toque na minha língua, porque eu estou em tormento. E a Bíblia diz que o pai Abraão diz: Filho, lembra-te de que tudo que recebeu em vida, assim como Lázaro, você recebeu tudo de bom, riquezas e tudo mais. Porém, Lázaro, sofrimento. E com isso, o pai Abraão não está dizendo que quem é rico vai para o inferno, nem quem é pobre vai ao céu, mas é aqueles que recebem o Senhor como o seu advogado, como seu salvador. E ele diz: então deixa que eu vá até meus irmãos. Ele diz que vá aos meus irmãos e diga para eles o quanto é ruim aqui.
E ele disse: olha, os de lá não podem passar para cá e nem os de cá para lá. Eles têm os profetas e Moisés. Se eles não ouvirem os vivos, como ouvirão os mortos, né? Então aí está uma prova de quando esse paraíso era aqui abaixo. Porque na morte de Cristo ele foi levado ao terceiro céu. Então, meus irmãos, o que isso faz nos refletir? Que eu estava falando, né? Sobre o ir para o inferno ou a eternidade com Cristo. Então, enquanto estiver na sepultura, esse é o inferno. Mas aqueles que forem condenados no juízo final, no grande trono branco, eles não serão lançados no inferno. Porque a Bíblia diz aqui que o inferno, né? No versículo 14, a morte e o inferno foram lançados onde? No lago de fogo. Porque eles foram lançados ali no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até a própria morte e a própria sepultura, o inferno, será lançado ali. Por isso que eu falei outros dias que tem um galo aqui cantando, né, gente? É noite, mas está cedo ainda. Ele está com o relógio assim um pouquinho atrasado ou adiantado. Então, meus irmãos, que eu falei que não iriam, mas sim serão lançados no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. E o diabo também será lançado lá. É como diz aqui, ó. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí para você ver, quem já estará lá no lago de fogo? E o diabo, no versículo 10, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão o quê? Atormentados. E de dia e de noite. Isso é uma questão para nós, de tempo, do Cronos para nós aqui. Só que lá não haverá essa questão de dia e noite, mas ele fala assim para se ter uma ideia que não terá fim. Que amanhã vai mudar, que à noite, de manhã, na madrugada, não. Quer dizer que isso será eternamente, né? De dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. A eternidade. Eu acredito que você pode ter uma ideia do que é eternidade, né? Isso quer dizer que não tem fim. É o único lugar que a oração não é ouvida. É naquele lugar. Como eu já falei, não vai caber arrependimento. Hoje, muitas pessoas vão à igreja, aceitam Jesus, saem, pecam, mentem. E dizem, eu me arrependi, eu voltei. E Jesus recebe. Faz uma oração sincera e Jesus aceita. Porém, naquele dia, eu digo assim, dia porque uma referência, naquele tempo, não caberá arrependimento. É como diz o ditado, é onde o filho chora e a mãe não ouve.
Então hoje é o momento oportuno, meu amigo. Eu não sei como você se declara, qual é a sua fé, qual é os dogmas, a filosofia que você segue. Mas o que a Bíblia diz é isso. Hoje é o momento oportuno. Então, logo após acabar o período dos 1000 anos, né, o milênio, o reino milenar, com a revolta de Satanás e aqueles que aceitaram, que não aceitaram o reinado de Cristo, terá início ao juízo do grande trono branco. O juízo final para julgar todas as pessoas que não participaram do arrebatamento e nem da primeira ressurreição. Então quer dizer, esses que ficaram por último, a última ressurreição, onde nós vimos que no versículo 11, né, 12, né, e viu os mortos grandes e pequenos, os ricos, os pobres, os negros, brancos, as pessoas afamadas, pessoas reconhecidas por todo mundo, e também os que têm fama e os infames, os que não têm fama. Como diz nos evangelhos, muitos estarão ali e dirão: mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu ganhei muitas vidas para ti, eu curei, eu fiz obra grandiosa. E o Senhor vai dizer uma palavra muito dura e triste: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque eu digo que não vos conheço. E quem serão esses? Muitos pastores, alguns pastores, ou muitos, obreiros, crentes, porque essas pessoas não estão se referindo a pessoas totalmente do mundo, mas sim alguém que fez uma obra para Deus, mas a sua obra foi para a autopromoção, foi uma obra para engrandecer a si mesmo. Ele será escada, muitos subirão por ele, mas ele não subirão. Ele será ponte, porém muitos passarão por ele, mas ele mesmo não passará. Por isso eu, você, pastor, obreiro, cristão, devemos tomar muito cuidado, porque nós não somos isentos. Não é aquela história, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Então muitos naquele dia, pessoas que tinham dom, pessoas que tinham a retórica, pessoas que sabiam até cuidar de pessoas. Muita gente que falava em línguas. Rodava no reteté, pulava, fazia um aviãozinho, a unção disso, a unção daquilo outro. É por isso, meus irmãos, que eu afirmo a vocês, e eu quero aqui chamar a sua atenção, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, como diz a própria palavra, entrará no reino dos céus, ou no reino de Deus. Muitos que hoje se consideram popstar, que carregam multidões após si, que têm dons, que até fazem sinais. Eu quero dizer que isso não são credenciais únicas para um verdadeiro servo de Deus, para um verdadeiro líder. Porque muitos farão a obra. E como nós vemos lá no Mateus 24, 25, se não me engano, fala das noivas, mas fala também daqueles que ali estarão
e será dito: apartai-vos de mim. Palavra dura, mas é uma realidade. Aí o mar, a terra, o inferno, a morte darão os seus mortos, ou seja, todos os mortos sairão do sepulcro, os que não ressuscitaram ainda, ou do lugar de onde morreram, para ajustar contas com Deus Todo-Poderoso. Neste momento não haverá misericórdia, piedade, amor e etc. Pois se fará justiça a todo aquele que não possui o nome no livro da vida. Esses serão lançados no lago de fogo, como está no versículo 15 do capítulo 20. Então, naquele dia, há quem diga que esse julgamento será no espaço sideral, onde ninguém poderá fugir. Hoje, as pessoas na igreja, passou da hora do culto, ele fecha a cara, pega a sua Bíblia e vai embora. Esse culto não foi bom, esse culto está ruim, esse culto aquilo outro, e não fica. Sai na hora que quer, mas naquele dia, ninguém poderá fugir da presença daquele que está sobre o trono, o grande trono branco. Então, será lançado, esses serão lançados no lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta, Satanás e os seus anjos. Eu penso, não será bons vizinhos. Apocalipse, que diz 20:10, conforme já vimos, para se ter o nome escrito no livro da vida, basta aceitar o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus e seguir os seus mandamentos. Mas aquele que não forem achados no lago de fogo, não aceitaram o Senhor porque são maus, não aceitaram a viver na luz, preferem as trevas, o mal, o ódio, a inveja, e isto não tem nada a ver com a vida, e sim com a morte. Como está em João 3:19. Quero ler para você. Que diz assim: ó, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então hoje, o que se vê é isso. Se prega a verdade, porém as pessoas querem o erro, as pessoas querem o pecado, eles querem viver uma vida libertina, amam as trevas e não querem a luz de Cristo. É como diz no versículo 12 de João, o Evangelho, que diz que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. Mas todos, aqui não faz distinção, todos quanto lhe receberam foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Então, é crer no nome de Jesus, é receber como Salvador e abandonar as trevas. E muitos estão nesse caminho, se perdendo. E nessa ocasião, meus irmãos, todos aqueles que morreram sem Cristo, sem aceitar o amor de Deus, sem rejeitar o pecado, serão julgados por tudo que fizeram. E segundo as Escrituras Sagradas, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém, mas a própria pessoa escolhe o seu destino. Como eu falei, pois a luz veio aos homens,
mas rejeitaram a luz, rejeitaram a Cristo e por isso querem viver em trevas, como está em São João 19 ao 21, de 19 ao 21 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Então as pessoas, elas se fecham nos seus pecados. Elas amam o pecado. Elas querem, elas preferem o pecado. Eu nunca vi um tempo tão louco como esse que estamos vivendo. Que a gente tenta colocar as coisas na cabeça das pessoas. Isso está errado. Isso não está certo. E os princípios bíblicos e cristãos não são esses. E as pessoas preferem e continuam no erro, mesmo que nós venhamos falar para elas. Então as pessoas, elas amam. Por isso João ele é bem enfático ao falar isso, né? Ele reproduzindo o discurso de Jesus quando ele se encontra com Nicodemos, um homem que era bem entendido na sociedade. E Jesus chega a dizer que ele era mestre em Israel. Fazia parte do Sinédrio. Um homem esclarecido. E ele não entendia essas coisas. Quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo, ele disse: como eu posso, mestre, voltar ao ventre da minha mãe, ou seja, ao útero da minha mãe, e nascer de novo? E Jesus ele explica para ele dizendo que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. As pessoas pensam que apenas por serem misericordiosas, pessoas que são boas, né? Praticam boas coisas, seja o suficiente. Mas é necessário que nós venhamos rejeitar as trevas e receber a luz e aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que nós não podemos por nós mesmos gerar salvação. Que nós por nós mesmos venhamos gerar vida em nós mesmos. Então, se a gente não aceitar Jesus e rejeitar as trevas, nós não podemos ser salvos. Mas devemos rejeitar o pecado. Então, quem crê em Cristo resolveu sair das trevas, né? Ir para a luz. Receber, porque Carta aos Romanos 10, versículo 9 em diante, você vai ver que Jesus diz, ou seja, Paulo fala que todos quanto receberam, o seu nome é dado direito de ser filho de Deus. Mas na realidade o texto não é esse é o que eu falei antes. Ele diz assim que todos que clamarem o Senhor serão salvos. A saber, aquele que confessa o Senhor como Salvador e recebe isso no seu coração. E todos esses que clamarem, eles receberão a salvação. Mas não é um clamar apenas de falar da boca para fora. Mas isso envolve uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, onde que muitos não querem, mas preferem viver uma vida torta e errada. Então, mas quem rejeita
Cristo rejeita a luz. Está satisfeito com as trevas, né? E por isso irá para o inferno, ou seja, para o lago de fogo, que é um lugar muito terrível. Onde a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Isaías diz que ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. Para você ver. Então, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 6, e versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo ele afirma que os santos hão de julgar o mundo e também os anjos. Isso mostra que aqueles que vivem a palavra de Deus, além de serem salvos e viverem para sempre com Cristo, irão participar do julgamento daqueles que recusaram a Cristo, o amor de Cristo. Ou seja, vão estar presentes, talvez, frente a frente com aqueles que vão para o inferno. Isso irá acontecer de fato. E a palavra de Deus é que diz. E se é assim, como será ver pessoas que vivemos diariamente com elas, amigas e parentes que não receberam a Cristo, irem para sempre morar naquele lugar terrível, no lago de fogo? Como será vê-los partindo para as trevas e não poder fazer nada? Na verdade, foi uma escolha deles. Recusar a palavra de Deus. Será que hoje já não estamos vendo essas pessoas negar a Cristo diariamente? Será que hoje já não os vemos caminhar para o inferno a passos largos? Será que não é isso que nós temos visto a cada dia? Então, meus irmãos, a verdade foi uma escolha que eles recusaram a palavra de Deus e não quiseram. E nada podemos fazer. Nada fazemos para mudar essa situação, será? Quem sabe até estamos ajudando a andar mais rápido para as trevas, alguns deles, para essa treva eterna. Em não pregarmos com mais intensidade, com amor a Cristo. Quantos de nós reclamamos de nossas vidas, desvalorizamos assim o viver em Cristo, e com isso não damos motivos algum para essas tais pessoas mudarem de vida e receberem o amor de Deus? Irmão, viva a palavra de Deus. Você não ficará neste mundo para sempre e nem sofrerá eternamente. Procure salvar seus familiares e amigos com sua boa conduta diante de Deus, ou seja, seu testemunho. Não reclame, dê glórias a Deus. Ser santo e ajude as pessoas a serem santas também. Quem sabe assim você não estará mudando a sorte daqueles que você tanto ama, né? Não espere para fazer isso amanhã, pois mais algum tempo e isso poderá ser tarde demais. Não espere chegar o grande julgamento para saber quem tinha o segredo da vida eterna em seu coração e guardou somente para si. Não espere ter que ver algum dos que você ama indo para o inferno, ou seja, para o lago de fogo, para então querer fazer alguma coisa e então será tarde. Pregue a palavra hoje, que ainda há tempo. A palavra de Deus hoje, ao seu pai, à sua mãe, marido, esposa, seu filho, amigo, vizinho ou qualquer pessoa que conheça. Cristo é a chave da vida eterna.
Não esconda somente para si, compartilhe, ame, viva o Evangelho, e com isso não terás que dizer a alguém naquele dia: você está condenado por recusar a Cristo. Vivas a Cristo hoje. Viva Cristo e não terás que dizer isto a ninguém amanhã ou naquele momento. Então, será um momento muito triste. Será um momento em que nenhum de nós desejamos estar. Estar naquele dia. Do lado de quem está sendo julgado. Do lado das pessoas que serão condenadas. E que nós, ao estarmos do lado de Cristo, não venhamos nos arrepender de não ter falado. Hoje nós temos a oportunidade. É isso que eu estou fazendo hoje aqui. Para você que ainda não fez sua decisão. Ou talvez você está afastado dos caminhos de Deus. Porque naquele dia será terrível. Naquele momento será muito difícil para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Mas hoje ainda você pode fazê-lo. Hoje ainda você pode se arrepender. E bem-aventurados e santos são aqueles que entendem isso hoje. O Senhor Jesus diz no capítulo 28 de Mateus, ele diz da seguinte forma: Pai, te dou graças que o Senhor escondeu isso dos grandes entendidos e revelou a esses pequeninos. Que eu, você, nós estejamos nessa segunda classe. De entender, de receber isso. Porque para receber o reino de Deus, é como disse Jesus, precisamos ser como criança. Uma criança, ela recebe quase tudo sem questionamento. Mas nós, muitas das vezes, nós questionamos por quê, e não dizemos para quê, né? Porque não é porque isso, aquilo, outro, mas é para quê? Porque Jesus morreu por mim e por você. E é necessário só receber. Mas muitos estão discutindo, estão usando seu intelecto para discutir, para colocar muitos no erro e não para receber com humildade. Porque é necessário receber com humildade o Evangelho, a palavra da salvação, para não entrarmos em condenação. Então, esses versículos que hoje nós lemos nos traz uma grande lição e um aprendizado grandioso. Hoje, você pode ver, quantos pastores pregam isso? Quantos pastores estão falando disso? Desse assunto? Esses assuntos que nós temos falado todo esse tempo. Muitos não querem desagradar as pessoas, muitos não querem bater no pecado das pessoas, não querem confrontar as pessoas, não querem que as pessoas mudem, tenham a mentalidade de Cristo, quer que elas continuem daquela forma, sendo dominadas por vãs filosofias
enquanto caminham a passos largos para o inferno e entram pela porta larga. É isso. E nós hoje não temos desculpa mais. Estamos sabendo de todas essas coisas. Vimos no estudo passado que, se você não assistiu, assista, procure o outro, o último estudo que fizemos. Satanás, depois da revolta, é preso, lançado com seus anjos no inferno, no lago de fogo. Fala muito inferno, porque é o costume que a gente foi ensinado, né? E eu quero repetir de novo também. Eu falei que nós não iríamos para o inferno, né? E qual é o lugar e eu não quero ir e nem vou, né? Em nome de Jesus. Eu creio que você também não. E nem para o lago de fogo. Mas aqueles que pecaram vão para o lago de fogo e não para o inferno. Inferno e sepultura por enquanto. Que é Queber, né? E o Seol, que é a sepultura física, mas o Queber, que é esse lugar. Então, meus irmãos, esse versículo ele vai dizer assim. Eu quero só repetir para a gente orar e finalizar aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Fugiu tudo, né? Por isso que eu falei que há alguns que entendem que será no espaço sideral. Porque diz que o céu e a terra eles fugirão nesse momento. Desaparecerá. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, como eu falei, naquele dia onde afundou o Titanic, aquelas águas estarão borbulhando, as pessoas saindo dali. Há alguns também estudiosos da Bíblia que acreditam que muitos voltarão para o juízo final da mesma forma que partiram. Ou seja, faltando membros, queimados, a cinza dará de volta a esses corpos, também o fogo, a água, né? A sepultura. Então, os ricos, pobres, os afamados, infames, de todas as línguas, nações e etnias, povos, né? Tribos e nações, estarão ali. Desde Adão até aquele dia, haverá gente se apresentando ali. Estarão se apresentando diante daquele que eles zombaram, diante daqueles que eles cuspiram, daquele que eles crucificaram, daqueles que eles sorriram, fizeram piadas, daquele que foi comparado com Buda, com Maomé, ou algum dos grandes pensadores. E até mesmo os pensadores, Maomé, Buda, estará ali, diante do Senhor. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia também. E foi julgado cada um segundo o amor, não, falei antes, né? Segundo as suas obras. As nossas obras, elas podem nos levar à eternidade. Porque as obras não salvam, mas elas acompanham o salvo. Mas também ela pode levar o ímpio ao lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte, que é o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa é a segunda morte. Há 3 tipos de mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Para as 2 primeiras, pode se voltar à vida. Pode se retornar, pode ser ressuscitado. A primeira, que é a morte física, se Deus quiser, Ele ressuscita a pessoa. Como há relatos nos evangelhos, pessoas sendo ressuscitadas, como nos tempos atuais também. Aqui e ali se vê um testemunho sobre isso. Então a pessoa pode ser ressuscitada. O segundo é o espiritual. Segundo é o espiritual, a morte espiritual. A pessoa caiu na apostasia, perdeu a fé, desviou. Mas um dia Deus pode falar no coração dela, ela voltar, né? E ela voltar aos caminhos do Senhor e ter a sua vida espiritual de novo. Mas agora a terceira morte, que é eterna, na realidade ela não é mais uma morte, mas sim a separação de Deus e de toda a sua bondade. Porque a pessoa ela não terá mais, como já falei, uma chance de se arrepender, de fazer uma oração sincera, de clamar e Deus atender. Ali naquele lugar é o único lugar que a oração não será respondida. Então essa é a terceira morte. E sim, é o terceiro tipo de morte e a segunda morte, que é a separação de Deus. Então, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então eu finalizo por aqui, fazendo um apelo para que você continue na caminhada com Cristo. Que você continue se limpando cada vez mais. Porque os sujos, como diz a própria palavra, eles se sujam mais. Mas quem é limpo, se limpa mais. Então é que você possa viver isso, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, grato ao Senhor estamos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado um momento tão precioso de aprendizado, de busca pela Tua Palavra. Pai, tantos quantos estão, meu Pai amado, sem esse entendimento. Estão tateando como cegos, que o Teu amor, o Teu Espírito os alcance. Converta os corações a Ti, ó Pai, e nos use para isso, para que naquele dia não nos arrependamos, que não venhamos lamentar, nem estando de um lado nem do outro, mas não lamentando pelo lado que está sendo julgado para não estar lá. E nem se lamentar dos que são salvos, mas que não cumpriram toda a sua obra, ou toda a sua tarefa. Mas que o Senhor nos use nesses dias, nessa geração, durante as nossas vidas, até a Tua volta, Senhor, enquanto estivermos aqui. Então que o Senhor abençoa cada um de nós. Abra nossos olhos espirituais. Senhor, que nós possamos se agarrar em Ti e na salvação que há em Ti. A cada dia, a cada manhã, a cada momento, que o Teu Espírito nos encha da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, que possamos ser fortalecidos a cada dia. É o que eu Te peço, Pai, e agradeço em nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos. A próxima lição, o próximo estudo, será o estado eterno, futuro
e a Nova Jerusalém. É o que nós estaremos estudando, se Deus nos permitir, na próxima semana. Tá bom? E a partir de agora a gente vai pegando o ritmo novamente, né? Mas eu quero fazer o convite a você, você que ainda não nos segue, nos siga, né? Clique aí em seguir e se inscrever no nosso canal, curta, comente, compartilhe, ative as notificações, porque fazendo assim você receberá o nosso conteúdo cada vez que nós postarmos aqui. Mais adiante eu quero fazer uma live para a gente poder, e até mesmo tirar algumas dúvidas daqueles que querem, né? Mas você pode pôr sua dúvida também no comentário, não tem problema não, tá? E eu responderei diretamente para você, tá bom? Então, porque quando você faz isso, você se inscreve, você compartilha, você comenta, o algoritmo do YouTube, ele vai reconhecer esse conteúdo como relevante e vai entregar para mais pessoas. E nós vamos cada dia crescendo e nos fortalecendo e tendo mais força ainda para nós continuarmos fazendo esse trabalho, tá bom? Estamos chegando aos 500 inscritos, né? Hoje faltavam 12 ou 13 pessoas, né? Então, dá essa força aí, tá? Pra gente continuar. Então aqui eu me despeço pedindo que Deus te abençoe e que Deus abra os seus olhos espirituais cada vez mais, tá bom? Um forte abraço e fique com Deus.